Sejam muito bem-vindos ao canal Papo Informal com Cristiane Andrade. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para que os vídeos que forem sendo produzidos, eles cheguem até você, ok? Então, hoje nós vamos estudar o amor e a reverência à palavra de Deus gera mudança de comportamento. Sim. Quando a gente ama a palavra de Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus. Quando a gente ama, a gente tem reverência, que é o quê? O que é reverência, gente? Reverência é um amor profundo, é um respeito por Deus. Um amor e um respeito profundo por Deus. Então, quando nós amamos a palavra e nós temos reverência a essa palavra, que é esse amor profundo e esse respeito, nós desejamos fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus gera o quê? Mudança de comportamento. É impossível você ler a palavra, estudar a palavra, ter amor à palavra e não mudar seu comportamento, tá? E aí quando nós dizemos nós somos cristãos, somos cristãos, mas será que temos imitado a Cristo? Será que na nossa vida, o nosso comportamento tem testemunhado de Cristo na nossa vida? Ou será que aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, na nossa vida social, na nossa vida profissional, tem feito com que as pessoas que não conhecem a Cristo blasfemem contra esse nosso Deus? Contra o Deus da Bíblia, contra Jesus, contra o Espírito Santo de Deus. Será? Então, a gente precisa começar a prestar atenção no nosso comportamento, porque é Ele quem vai guiar as outras pessoas que não conhecem a Cristo até Cristo. É através do nosso comportamento, do nosso testemunho de vida. Tudo isso que fazemos no nosso dia a dia, e não adianta a gente pensar, mas eu estou fora da igreja. Não, exatamente fora da igreja que nosso comportamento tem que mostrar Cristo, para que as pessoas que estão lá fora desejem Cristo na vida delas, desejem estar perante a Deus e dizer, eu sou fiel seguidor de Cristo, ok? Então, como é possível estar fazendo a vontade de Deus? Como é possível estar mudando o meu comportamento? É fácil, gente, é compreendendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus racionalmente, é buscando racionalmente o conhecimento. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós assistimos um culto, ficamos emocionados, o culto às vezes é quente, mas esse tipo de culto não nos leva ao conhecimento. Ele às vezes desperta em nós coisas que sabemos que precisamos mudar, mas essa mudança ela só pode começar a partir do momento que você decidir estudar a palavra de Deus, para que você possa conscientemente entender o que Deus quer de nós, para que possamos fazer e cumprir, né, a vontade dele. Não é em fortes emoções na igreja, não é com revelações que a gente vai fazer essa transformação de vida. Não, a gente vai assistir, a gente vai ficar emocionado, a gente vai ficar surpreso, talvez, né? Nos casos das revelações, a gente até vai gostar, né? A gente até vai gostar, mas isso não vai gerar mudança na sua vida. O que vai gerar mudança na sua vida, totalmente na prosperidade, no avanço, na saúde, no trabalho, enfim, todas as áreas da sua vida, na sua família, é o conhecimento da palavra, tá? Então, é a leitura diária da Bíblia, é a compreensão, é a consciência que o Espírito Santo vai trazendo à sua mente à medida que você vai avançando no conhecimento das Escrituras, ok? Então, para que haja qualquer transformação de comportamento e transformação de vida, é necessário conhecimento, estudo da palavra de Deus, tá? E quando a gente
não tem esse amor, a gente não tem essa reverência pela palavra de Deus, como é que fica? Quando a gente não tem, e isso já aconteceu comigo, de eu não ter essa compreensão, esse amor, essa reverência, né? Eu tinha um temor a Deus, mas eu não tinha isso. E quando isso acontece, a gente não valoriza o que nós temos. Nós não valorizamos a palavra de Deus, a Bíblia, que está aqui. Nós não valorizamos esse item. E quando a gente desvaloriza, quando a gente não quer conhecer, é um livro qualquer hora eu vou à igreja, o pastor vai ler, vai falar, e tá tudo bem. A gente não consegue saber o que Deus tem para a nossa vida. A gente não consegue criar relacionamento e intimidade com Deus para que Ele comece a conduzir a nossa vida. A gente começa a fazer tudo na força dos próprios braços, mas a gente não deixa que o Espírito Santo ele nos conduza à verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas, que diz que é a melhor, tá? A palavra de Deus diz que o que Ele pensa a nosso respeito, a gente é incapaz de pensar. A gente não tem como alcançar humanamente os planos que Deus tem para as nossas vidas. Só que a gente só vai conhecer à medida que a gente criar relacionamento e intimidade com Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela produz essa transformação. Mas algumas pessoas falam assim, mas eu leio e não consigo compreender. Eu leio e não entendo nada. Pois é verdade. Às vezes a gente quer ler esse livro espiritual de uma forma material. Então a gente vai ver muitas histórias aqui, muitas coisas que a gente humanamente vai compreender como fatos históricos e outras que a gente vai ler e nem vai entender. Mas para que haja a compreensão espiritual da palavra de Deus, da Bíblia, é necessário que a gente peça a Deus essa compreensão, para que Deus nos revele, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê a revelação da palavra, o entendimento. É necessário isso. E vai pedindo a Deus. E a sabedoria, diz lá em Tiago, assim, Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, Deus dá a sabedoria para quem a pede. Então, vamos começar nas nossas orações, começar a pedir sabedoria. E também pedir o discernimento para que a gente possa, no nosso dia a dia, né, as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, a gente possa entender o que é certo e o que é errado. Muitas vezes trazemos de casa princípios, valores que nos norteiam acerca do que é certo e do que é errado. Mas nem todas as famílias passaram princípios e valores para os seus filhos, né, para as suas gerações. Então, Deus dá esse discernimento. E à medida que nós começamos a caminhar com Deus, pedir a sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida, para conseguir compreender a palavra, e a gente pedir também o discernimento, a gente já vai começando a separar o que convém e o que não convém. Porque Paulo diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas na vida do cristão que ele vai poder fazer? Sim, ele vai poder fazer. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas convém, já que você quer viver uma vida com Cristo, ser um imitador de Cristo, fazer a vontade de Deus, convém que você faça determinadas coisas? Convém determinados comportamentos que você vem tendo? Pois é sobre isso que a gente tem que pensar. Eu posso todas as coisas, existe o livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. E quando eu decido que aquilo não me convém, eu agrado a Deus. Por quê? Porque Ele não precisou mandar que eu faça. Eu senti no coração que aquela decisão, que aquele comportamento, aquela atitude não agrada a Deus. Ela não demonstra o meu amor, ela não demonstra a minha reverência à palavra de Deus. E que aquilo ali vai me afastar
da posição que eu determinei na minha vida, que é de me aproximar de Deus, de criar um relacionamento íntimo com Ele, de ser um imitador de Cristo. Tá entendendo? Então, essas coisas a gente precisa, então, transformar na nossa vida a partir do conhecimento da palavra. Então, quando a gente começa a leitura, quando a gente começa a estudar, a gente é como um bebezinho, né? Diz Paulo lá também nas Escrituras. A gente é como um bebezinho. A gente está mamando ainda. A gente está tentando aprender. Mas à medida que a gente vai mergulhando no conhecimento, na busca do conhecimento da palavra de Deus, e a gente vai pedindo sabedoria, a gente vai pedindo discernimento, a gente vai pedindo para que o Espírito Santo conduza os nossos caminhos, dirija as nossas vidas, a partir desse momento, a gente vai então indo para a papinha, né? A gente vai como uma criança, né? A gente sai da mamadeira, a gente vai para a papinha, daqui a pouco a gente vai para um alimento mais sólido, enfim, a gente vai crescendo espiritualmente. Na vida real, a gente sai da condição de um bebê, a gente vira criança, a gente vira adolescente, a gente vira jovem, adulto, né? A gente vai crescendo em estatura, em idade. E na palavra de Deus, espiritualmente, da mesma forma. A gente vai começando e a gente vai avançando. Mas precisa ter o quê? Persistência, precisa ter resiliência, porque obstáculos virão, coisas virão para tentar te atrapalhar, pessoas virão para dizer que não é aquilo ali, que é para você fazer outra coisa, vai te convidar para uma porção de coisas, entendeu? E você vai querer fazer, porque a tua carne vai pedir para que você faça. Você já fazia antes, tá entendendo? Você fazia antes, e isso te dava prazer. Mas depois que você começa a conhecer a palavra de Deus, que você começa a ter prazer em outras coisas, você começa a ver o agir de Deus na sua vida, você começa a ter um amor profundo pela palavra, e você começa a ter um respeito pelaquilo que Deus nos ensina. Esse comportamento de você não querer mais aquilo que você fazia antes, ele começa a vir naturalmente. Essas decisões de você, essas escolhas, né, por coisas que você fazia antes, por outras coisas que você não quer fazer agora para agradar a Deus, elas vão sendo feitas, essas trocas, elas vão sendo feitas automaticamente. Mas elas só são possíveis se você mergulhar no conhecimento. E uma das melhores maneiras da gente poder estar estudando e avançando no conhecimento e querendo mais conhecimento é quando você começa a adquirir aquele pouco de conhecimento e você começa a ensinar para quem não tem nenhum. Quando você começa a falar da palavra de Deus para pessoas que não conhecem nada da palavra, você não só grava aquilo que você aprendeu, né? Como você começa a viver aquilo que você aprendeu. Porque você passa a ter um desejo enorme de compartilhar. Ou melhor, tem pessoas que chamam de transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Ok? Isso é bem importante, bem legal. E deixa a gente mais fortalecido a cada estudo, a cada vez que a gente pede a Deus para nos orientar, para nos revelar a palavra, ok? E tem pessoas que falam, mas eu creio em Deus. Não, Deus está comigo. Mas será? Na verdade, Deus está com todas as pessoas, mas você está com Ele? Por quê? Porque estar com Ele é ter essa intimidade. A palavra de Deus diz que é você guardar os estatutos, é você guardar os mandamentos, ouvir e guardar. Ouvir não no sentido só de escutar, mas ouvir no sentido de executar, no sentido de usar aquele ensinamento para a sua vida no dia a dia. Isso é o ouvir. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, a gente vai escutar, a gente vai entender e a gente vai executar a palavra de Deus.
ok? E aí criamos um respeito, criamos intimidade, relacionamento com Deus. Lá em Oséias 4:6, capítulo 4, versículo 6, ele diz que nós erramos, nós perecemos por não conhecermos a palavra de Deus, por falta de conhecimento da palavra. E é verdade, porque a Bíblia ela traz tudo, é como um manual de vida para nós. A Bíblia diz tudo que precisamos sobre relacionamentos, sobre criação de filhos, sobre nosso comportamento na igreja, sobre todos os assuntos, sobre saúde, sobre finanças. A Bíblia nos explica acerca de tudo. Então, se nós buscarmos o conhecimento da palavra, nós poderemos ter uma vida plena em todas as áreas das nossas vidas. Só que tem gente que dedica a vida só ao financeiro, tem gente que dedica a vida só à igreja, tem gente que dedica a vida só à saúde ou só à família. Não, nossa vida são muitas áreas que precisamos administrar. E todas elas a Bíblia nos mostra como fazer. Então precisamos buscar para que possamos ter vida plena em todas as áreas da nossa vida. Ok? Mas o nosso comportamento tem mostrado quem somos? Nós dizemos que somos cristãos, nós dizemos que amamos a Deus, mas o nosso comportamento tem mostrado isso a quem não conhece a Deus? A quem não aceitou ainda Jesus como único e suficiente Salvador? O que temos feito tem levado as pessoas a quererem Cristo ou tem levado as pessoas a blasfemarem contra Deus? Em Romanos já se discutia essa situação. Paulo já falava isso na igreja de Romanos. Será que a nossa atitude, o nosso comportamento, o julgamento que fazemos das pessoas, será que isso tem aproximado as pessoas de Deus ou tem feito com que essas pessoas blasfemem contra Deus? Muitas vezes, por sermos cristãos, né, por estarmos dentro de uma igreja, ou melhor dizendo, porque quem é cristão já decidiu andar com Cristo, imitar a Cristo, conhecer a palavra, criar relacionamento. Mas aquele que não fez isso ainda, ele não pode nem ser chamado de um cristão. Ele pode ser chamado de crente, ele crê que a palavra existe, ele é um religioso porque ele está dentro da igreja, cumprindo os protocolos, né, da doutrina, da igreja, da instituição, porém ele não está com Cristo. Ok? Tem essa diferença aí. De você estar com Cristo e você estar na igreja. Tem pessoas que estão na igreja uma vida toda e não estão com Cristo. E tem pessoas que nem na igreja estão, mas estão com Cristo. Tá? Então, estar com Cristo não significa estar dentro de uma instituição, igreja. Tudo bem? A pessoa precisa decidir estar com Cristo, andar com Ele, conhecer a palavra, ser amigo de Cristo, amigo de Deus, tá? E fazer a vontade dele, ok? Isso é andar com Cristo. E só que tem pessoas que não estão na sua vida pessoal, social, não estão mostrando Cristo nas suas vidas. Mostra Cristo às vezes dentro da igreja. Está na igreja, é um santarrão, né? Mas sai da igreja, seu comportamento é completamente diferente. Aquilo que você faz no dia a dia não mostra Cristo na sua vida. Você tem cuidado da sua família? O cuidado com a sua família, ele demonstra também conhecimento da palavra. Ele demonstra que você seguiu os conselhos que estão na Bíblia. Quando você cuida da educação do seu filho, quando você cuida da relação com o seu marido, quando você cuida da harmonia da sua casa. Porque você não pode só querer fazer a obra de Deus e você esquecer a sua casa. A sua casa, ela vem primeiro. A sua relação com a sua família, ela vem primeiro. Antes de você ir para a rua fazer a obra de Deus. Então, quando você conhece a palavra e começa a aplicar a palavra na sua vida, na sua família, na sua vida, no seu dia a dia, e aí sim você leva esse conhecimento para outras pessoas, ok? Mas é conhecendo,
tá? Que a gente vai conseguir mostrar para quem não conhece a Cristo a beleza de andar com Ele, a beleza de fazer a sua vontade, de seguir aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Porque diz na Bíblia que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. E que a gente não tem nem ideia do que Deus tem para nós. A gente não consegue nem imaginar o que Deus tem de maravilhoso para a nossa vida. Só Ele sabe. Mas precisamos querer caminhar com Ele. Precisamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. E aí hoje eu pergunto para você, quem aqui está disposto a fazer a vontade de Deus? A conhecer as Escrituras e fazer a vontade de Deus? A permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida? Quem aqui entendeu a importância do amor e da reverência à palavra de Deus? E quem aqui entendeu que esse amor, essa reverência, ela vai trazer mudança de comportamento e ela precisa trazer transformação na sua vida? Vocês entenderam? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa começar a se perguntar todos os dias, acordar, agradecer a Deus, né? Buscar o conhecimento da palavra e perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida? Som da minha mente, som do meu coração, transforme a minha vida, tire aquilo que não convém, tire aquilo que não te agrada e faça conforme a tua vontade. Que o teu Espírito Santo me conduza para o caminho que o Senhor quer que eu ande. E todos os dias fazer essa oração, todos os dias clamar a Deus a respeito disso. E que as pessoas que estão à nossa volta possam ver a tua glória na minha vida. Não a minha glória, mas a glória de Deus na minha vida. A transformação gerada pelo conhecimento da palavra de Deus. E Paulo diz lá que o culto a Deus, ele deve ser racional. Então, racional no sentido de que você vai ler, vai se conscientizar do que você está lendo e você então vai aplicar, tá? A aplicação da palavra de Deus na sua vida é que tem o poder de fazer a transformação que a gente está falando aqui. Vai começar a gerar mudança de comportamento e, consequentemente, a transformação de vida. Deus tem o melhor para as nossas vidas, tá? E Ele quer que nós desfrutemos disso. Precisamos, então, confiar no que Ele tem para nós, precisamos obedecer à medida que Ele nos disser o que fazer. Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus nos falando por onde ir, mas nós não queremos obedecer. E isso acontecia muito comigo, muito, gente. Vocês não têm noção. Eu escutava Deus falando determinadas coisas e eu falava não. Dentro da minha mente eu ficava discutindo. Não, mas eu não vou fazer isso, mas não sei o quê. Eu discutia, porque eu não compreendia que ali o Espírito Santo estava falando comigo, porque ele queria me levar para o caminho que eu devia estar andando. Para aquilo que ele queria, para a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu não aceitava, eu discutia. E a partir do momento que eu comecei a pedir a Deus, Deus, eu não quero somente te ouvir, eu quero te obedecer. Porque muitas vezes a gente escuta, mas a gente não quer obedecer. Então não adianta eu escutar a sua voz se eu não for cumprir. Eu quero escutar e eu quero obedecer. E eu quero confiar naquilo que o Senhor tem para mim. Então, é escutar, é confiar e é obedecer. Isso me lembra o livro de se eu não me engano, Gênesis, quando foram 2 momentos, né? Um que Deus falou com Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei, né? E depois essa mesma situação
aconteceu com Isaac, o filho de Abraão. A mesma coisa. Deus falou: sai, que eu vou te mostrar para onde você deve ir. Então, esses dois homens, esses dois patriarcas da Bíblia, eles mostraram que eles ouviram a voz de Deus, eles confiaram e eles obedeceram. Eles não sabiam sequer para onde iam, mas eles obedeceram. E é isso que precisamos ter na nossa mente, obedecer. Agora, foi fácil a caminhada desses patriarcas até chegarem na terra onde Deus queria que eles estivessem? Não, eles tiveram intempéries, eles tiveram dificuldades, eles estiveram em locais que não tinha água, eles tiveram que cavar poços para poder pernoitar ali, passar uma temporada ali com a família, com seus gados, seus criados. Eles tiveram dificuldades e a gente também vai ter. Mesmo Deus falando para onde nós devemos ir, nós teremos dificuldade. Mas precisamos prosseguir, precisamos persistir, precisamos ter fé, precisamos insistir em obedecer. Porque quando a gente faz isso, a gente recebe de Deus o melhor. Nessa passagem de Isaac, Deus deu a Isaac o quê? Um poço dele, o Reobote, né? Um poço que ele abriu, que ele cavou e que não houve nenhum tipo de contestação, né? Por parte dos povos ao redor, e ele cavou aquele poço e ele teve ali muita prosperidade, era muita água, né? Para o gado, para a plantação, e trouxe muita prosperidade para Isaac. Então, o que nós precisamos entender é que ouvir, conhecer e praticar não significa que não vamos ter aflição, que não vamos ter dificuldade. Não vamos ter tudo isso. Vamos ter tudo isso, mas precisamos estar firmes. Firmes e entendendo que faz parte do processo. Faz parte do processo. E nós precisamos, então, passar essa caminhada, cumprir o processo e sermos aprovados pelo nosso Deus. E para recebermos dele tudo aquilo que ele tem para a nossa vida. É só galardão no céu que Deus tem para nós? Não. Não é só galardão no céu, gente. Não é só salvação. A salvação, o galardão, é algo espiritual. Sim, nós queremos isso. Mas aqui na terra, Deus também tem o melhor para nós. Grandes homens da Bíblia, eles foram muito prósperos. Então, Deus tem também bênçãos de prosperidade financeira para as nossas vidas enquanto estamos na terra. Agora, vamos ter amor a isso, ao dinheiro, a tudo aquilo que Deus adicionar na nossa vida, acrescentar na nossa vida? Não, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos usar aquilo que Deus nos dá para multiplicar no reino dele, para abençoar vidas, para fazer a obra dele, para alcançar mais pessoas, para nos alimentar, cuidar da nossa família também, mas a gente vai potencializar a divulgação da palavra de Deus à medida que temos também prosperidade financeira. Como você vai poder ajudar alguém se você não tem nem para você comer? Se você não tem nem na sua vida a prosperidade, como você vai anunciar o evangelho de prosperidade, o que Deus tem para a sua vida, a vida do outro? Como que você vai anunciar se você não tem nem para você? Então é necessário que tenhamos tudo o que Deus prometeu para nossas vidas. Prosperidade na terra, salvação e galardão no céu. Ok? Então precisamos pensar em todas as esferas da nossa vida. Enquanto estamos na terra, nosso dever é conhecer, aprender, confiar, obedecer, praticar, divulgar, multiplicar, frutificar, transbordar na vida das pessoas o conhecimento da palavra. É exatamente o ide, vai e pregue o evangelho a toda criatura. Esse é um ordenamento
que foi passado por Jesus, e precisamos prosseguir nesse propósito de falar com pessoas, aproveitar todas as oportunidades. É outra oração que eu faço também. Senhor, me ajude a aproveitar todas as oportunidades que eu tiver para falar da tua palavra. Porque durante muitos anos, embora eu estivesse sempre dentro da igreja, né, eu não utilizava essa possibilidade, eu não aproveitava essa oportunidade de falar. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente se constrange, a gente não quer falar, eu vou falar, o outro vai retrucar. Ok, ninguém conhece tudo, mas aos pouquinhos vamos ganhando conhecimento da palavra e o Espírito Santo vai nos instruindo. Então é isso que precisamos desejar. Precisamos desejar conhecer e seguir e ter amor e reverência à palavra. Não adianta a gente frequentar uma igreja, gente, não adianta frequentar uma igreja se a gente não tem um mínimo de amor pela palavra de Deus. A gente não consegue ter a empatia de se colocar no lugar de Cristo quando Ele deu a vida dele em nosso favor, para remir os nossos pecados. A gente precisa começar a se colocar nesse lugar, a se imaginar ali. Como seria eu me colocar numa cruz, pregada ali, com dor, tendo sido açoitada, cuspida, maltratada, para levar um pecado de alguém que está ao meu redor, um vizinho, por exemplo. Você amaria tanto o seu vizinho? Você ama tanto o seu vizinho? As pessoas que você convive no seu trabalho, a ponto de você falar, não, me açoite aqui, me bate, me cospe, porque eu vou fazer isso em prol do meu vizinho, eu vou fazer isso em prol do meu amigo do meu trabalho? Não, nós não temos essa capacidade humana de fazer isso. Mas Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. Então, quando a gente começa a se colocar nessa situação, Ele precisava estar ali? Se a gente fosse parar para pensar, com nossa justiça própria, Cristo precisava estar ali na cruz? Ele era Deus. Ele não precisava estar ali. Ele poderia simplesmente falar, não vou passar por isso. Aí eu sou Deus. Eu sou Rei dos Reis. Eu não vou passar por essa situação por conta dessas pessoas. Mas havia a necessidade de resgatar a terra, de resgatar as pessoas que foram compradas por Satanás quando Eva cometeu o pecado original. Então era necessário que Cristo pagasse alto preço pelas nossas vidas. Preço de sangue, tá? Preço de sangue pelas nossas vidas. E a gente ouve isso tanto tempo, a gente escuta isso tantas vezes, mas a gente não se coloca no lugar. A gente não se imagina. A gente não conscientiza. A palavra é essa, a gente não se conscientiza do tamanho da dor, do tamanho do sofrimento. Só que precisamos mudar isso. Desculpe. Precisamos mudar isso. Precisamos nos colocar nessa posição. Por amor de Cristo, precisamos entender, nos conscientizar disso e trazer para a nossa vida tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Diz em Jeremias 28:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Amém? Então fica aqui hoje essa palavra, tá? Que a gente possa refletir nela, que a gente possa trazer para a nossa vida, tá? Prática, e que outras pessoas possam, através da nossa vida, do nosso testemunho, que elas possam querer
estar em Cristo, querer Cristo nelas, né? E querer cumprir, porque em João está escrito que se nós estivermos na videira, né? Somos um galho dessa videira e estamos recebendo dessa videira que é Cristo a seiva, o sangue, né? E estamos tendo vida, estamos nos fortalecendo. Mas quando nós estamos fora da videira, é como se fosse um galho arrancado de uma árvore. Ele fica ali separado e seco. E ele seco, ele tá o quê? Morto. Então, quando a gente está na seiva, quando a gente está buscando a palavra, quando a gente está conhecendo a Cristo e guardando aquilo que Ele nos ensina, nós estamos presos à videira e recebendo seiva, e recebendo então o conhecimento, a vitalidade, as coisas que Ele traz para a nossa vida, para melhorar, para nos fazer avançar. E quando estamos separados, estamos mortos, sem saber para onde ir, prontos para sermos queimados, diz a palavra, galhos secos que serão lançados no fogo. Então, que a gente possa fazer o nosso melhor, que a gente possa aprender e desejar e pedir a Deus que nós venhamos a amá-lo, amar a Deus. Deus, eu não sei te amar como eu deveria. Me ensina a te amar, Deus. Planta no meu coração um amor profundo pela tua palavra, um amor por fazer a tua vontade. Coloque em mim, planta em mim esse amor. Sozinha eu não sou capaz, mas me ajude, esteja em mim, eu quero estar em ti. Então, se você é uma dessas pessoas que está se sentindo assim, fraca, como se estivesse vazia, como se estivesse faltando alguma coisa e você não consegue se conectar com Deus, faça oração de confissão. Confessa que você não o ama como você deveria, mas que você deseja amá-lo, que você deseja conhecer a palavra, que você deseja seguir tudo aquilo que Ele está nos ensinando, ok? E eu garanto a você que seguindo todas as coisas que você aprender na Bíblia, transformando a sua vida em prol da palavra, sua vida vai mudar para melhor, pode ter certeza, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Eu já agradeço a vocês a preferência, né, de estar aqui hoje assistindo esse vídeo, tá? E agradeço a vocês por quererem estar conhecendo um pouco mais daquilo que Deus tem nos ensinado, uma gota de conhecimento todos os dias. Ok? Ficamos por aqui? E tchau, até o próximo vídeo.